E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Daniela Tatarin, estou aqui no Que Cai na Prova Discursiva e nós vamos falar de um concurso que chegou aí para a alegria de muita gente, Transpetro, a prova discursiva no concurso da Transpetro. Ou dificuldade em fazer essa pronúncia aí com os R's, em Transpetro tem prova discursiva, mas apenas para quem vai se inscrever para o cargo de advogado júnior. A prova discursiva, a banca é Sesgran-Rio. A gente precisa conversar um pouquinho sobre isso, afinal de contas, a ideia é passar para você que está aí buscando informações acerca do concurso, tudo aquilo que vai te deixar tranquilo para fazer uma boa redação. Vamos lá? Então, em relação a esse concurso, o que você precisa saber? Algumas informações bem importantes. Primeiro, em relação à banca. Sesgran-Rio é uma banca muito boa, costuma fazer boas provas, as questões costumam ser claras, bem elucidativas, enunciados não confusos, ou seja, constrói-se uma proposta para a prova discursiva que dá condições que permite que o candidato saiba exatamente o que ele precisa fazer para poder fazer um bom texto. Esse é o primeiro passo para você fazer uma boa discursiva, a compreensão em relação àquilo que a banca está esperando de você. Em relação à banca escolhida, estamos tranquilos. O que você precisa ter bastante informação, bastante conhecimento para poder trabalhar bem na discursiva, como ela vai ser organizada. E aí tem informações importantes que a gente precisa lembrar. Vamos dar uma olhadinha? Então, olha só, em relação a esse concurso, você precisa, saber que a discursiva apenas para o cargo de advogado, advogado júnior aparece ali no edital. Essa prova discursiva, assim como é de praxe para concursos, ela é eliminatória e classificatória. O que isso significa? Nunca é demais reforçar. Significa que você precisa de uma nota mínima e essa nota mínima é correspondente a 50% do valor da prova discursiva. Nesse concurso, ela faz parte do que se chama a segunda etapa. Primeira etapa, questões objetivas e questões voltadas aos conhecimentos específicos, conhecimentos específicos e conhecimentos básicos. Segunda etapa tem a prova discursiva. Eliminatória significa que você precisa de uma nota mínima, 50% de aproveitamento. A prova discursiva para o concurso da Transpetro, voltado aí a advogado, vale 20 pontos. Então, você precisa de 10 pontos. Ah, é só isso que eu preciso saber? Claro que não. A prova discursiva vai se compor de duas questões. E aí existem algumas diferenças que são importantes e nós precisamos observar. O que mais que a gente tem lá de relevante? Essa prova é eliminatória, ela é classificatória, a nota se soma, faz parte aí da segunda etapa do concurso e se soma a nota alcançada ali nas questões objetivas voltadas aos conhecimentos básicos e específicos. Mas, como eu mencionei há pouco, são duas questões. Essas questões, elas se assemelham ao que nós chamamos modelo estudo de caso. O que é um estudo de caso? Estudo de caso tem alguma dificuldade, algum mistério? Olha só. Você se inscreveu aí para o concurso, você já é bacharel em Direito, você já é advogado. Então, lá na sua universidade, lá na faculdade, no seu curso de graduação, você fez estudo de caso. Porque estudo de caso é uma forma de avaliação muito comum nos cursos de graduação, especialmente nos cursos voltados a áreas como Direito, Contabilidade, Administração. O que é um estudo de caso? É uma situação hipotética voltada, construída em função de conhecimentos próprios, conhecimentos inerentes à formação, e a sua tarefa é resolver essa situação hipotética. Só que uma coisa muito importante que você precisa estar atento, isso é muito importante, eu gosto muito de frisar isso. Mesmo sendo um estudo de caso, não deixa de ser um texto. Então, não é suficiente você simplesmente atender aos comandos da questão de forma estanque. Você vai observar que o estudo de caso traz um pequeno texto, esse pequeno texto cria essa situação hipotética com base em conhecimentos voltados à área e se apresentam algumas orientações como se fosse uma espécie de roteiro. Você segue esse roteiro, mas não é suficiente oferecer respostas ao roteiro sem relacioná-las. Precisa ser um texto, isso é muito importante. Num estudo de caso, o peso maior na atribuição da nota é sempre em relação à correção do conteúdo aplicado.
a assertividade em relação aos tópicos que você usa, aos conhecimentos que você tem e vai empregar ali para resolver a situação. Mas a questão da coesão, a questão da textualidade, da norma padrão, isso também tem um peso. Então não é suficiente você apenas responder corretamente as questões ali colocadas como uma sugestão. Faça com que elas estabeleçam entre si uma relação de continuidade. Precisa produzir um texto. E esse texto, ele se encaixa num texto de caráter dissertativo, em que se fala sobre alguma coisa com propriedade. Você vai resolver a situação hipotética ali apresentada e vai justificar as suas escolhas com base nos conhecimentos específicos. Então, é um estudo de caso. Só que esse estudo de caso, ele se organiza em duas questões. Vamos voltar lá para aquela informaçãozinha da tela. Então, o estudo de caso, a situação hipotética, duas questões. E cada uma das questões vale 10 pontos. Por quê? Porque a prova discursiva, ela vale 20. E você precisa de 10 pontos como uma nota mínima. Não é demais reforçar que nota mínima não é necessariamente suficiente para você ser, ela aprova, mas ela não convoca para assumir o cargo, você precisa de uma nota muito maior. Essas duas questões, né, elas vão se dividir. Uma delas é uma questão com base em situação hipotética, que se encaixa perfeitamente no estudo de caso. Então, a primeira questão, com base numa situação hipotética, ela vai seguir esse modelo. Isso é um padrão, uma padronização do estudo de caso. Um pequeno texto, né, que retrata essa situação, e aí o direcionamento para que você possa produzir a sua resposta, atendendo às expectativas ali da banca. Não se esqueça, precisa haver uma relação de continuidade entre as informações. Elas precisam se relacionar para compor um texto. Não pode ser respostas, precisa ser texto, ok? Mas isso para uma das questões, porque a segunda questão, vamos voltar lá, ó. A segunda questão, ela é uma questão em que você deve, achei muito bacana porque está lá no edital, produzir um texto sucinto. Você vai produzir um texto com base nos conhecimentos específicos. Então, o que a gente imagina que vai acontecer aqui para essa segunda questão? Discorrer sobre alguma coisa, de repente tecer juízo de valor em relação a um fato, aplicabilidade da legislação, algo que seja voltado aos seus conhecimentos específicos. Então, de qualquer forma, são duas produções textuais, são dois textos que precisam necessariamente seguir aquela linha de organização do raciocínio, começo, meio e fim. A diferença entre essas questões é que para uma primeira discursiva, você vai ter uma situação hipotética e vai precisar apresentar a solução para ela. Então, há um roteiro a ser seguido. Na segunda questão, a questão formulada com base nos conhecimentos. De repente, pode haver um pequeno texto para você falar sobre ele, um recorte temático para que você se posicione, ou, por que não, uma proposta elaborada com base em conhecimentos específicos que apresente também um certo direcionamento. Seu texto deve necessariamente contemplar isso, 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 isso. É uma possibilidade. De qualquer forma, você que vai prestar o concurso da Transpetro, para o cargo de advogado que tem prova discursiva na segunda etapa, precisa estar bem atento em relação a isso. Conhecimentos específicos, ou seja, os conhecimentos inerentes à formação que você tem. Você fez o curso de Direito, então você tem esse conhecimento. Você vai ter que aplicar esses conhecimentos ali na construção das respostas. Então, não basta só caprichar ali no conhecimento da lei. Você também precisa conhecer a lei da gramática. Então, cuidado, não erre. Regência, concordância, colocação pronominal. Não erre crase, tampouco pontuação. Quando a gente fala de pontuação, especialmente o uso da vírgula, é importante que você fique atento a isso. Trabalhe bem os recursos coesivos. Observe a propriedade ali dos conectores, as relações de causa e consequência, de continuidade, de oposição. Isso é muito importante, porque aquilo que você escreve precisa ter continuidade. Precisa ter começo, meio e fim, mas esse começo, meio e fim precisa fazer sentido quando essas partes todas juntas formando o texto. Então, fazer prova discursiva não é difícil, exige de você prática, exige de você conhecimento da norma padrão, mas também exige de você conhecer um pouquinho da banca
e dá uma olhadinha ali no edital. Por isso é importante que você não deixe de se inscrever no canal para poder estar recebendo aí os avisos quando há novos programas para você saber sobre as discursivas. Acompanhe esse trabalho tão bacana, a gente vai comentando, vai falando, seja curioso, veja outras provas aplicadas pela banca, isso ajuda bastante também no preparo e não deixa de fazer parte também dos milhares de alunos que assistem às aulas do Aprove e com certeza tem aí um bom resultado nas provas. Era isso que eu tinha para dizer para você, desejo muito sucesso. Você que vai fazer o concurso capricha, estou aqui na torcida e a gente se vê no próximo programa. Não deixa de se inscrever no canal, hein? Beijo grande, tchau, tchau!